pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um do Autovlog. Hoje para falarmos a respeito, falando de tudo um pouco, né? Falando a respeito de um carro que eu pude conhecer por acaso, que estava como usado à venda na autorizada Renault aqui de Juiz de Fora. Foi um Fluence GT. Bom, para quem não conhece o Fluence GT, o Fluence GT foi lançado ali por volta de 2012. Inclusive teve uma campanha muito interessante dele, que era feita pelo falecido Paul Walker, né, dos Velozes e Furiosos, na época do lançamento desse carro. O Fluence GT, ele era diferente do Fluence convencional. Muita gente acha que o motor dele era uma derivação, mas não. O motor do Fluence GT não tinha nada a ver com o motor do Fluence normal. O motor do Fluence normal é um motor da Nissan, um M4R, que é o mesmo motor do Nissan Sentra, né? O mesmo conjunto mecânico. Enquanto o do Fluence GT era o F4R, que é o mesmo motor que já era utilizado no Megane, utilizado em vários carros da Renault, inclusive é utilizado ainda hoje no Sandero RS, né? O esportivo da Renault, feito pela Renault Sport atualmente. Então, um carro bastante interessante. O único pecado do Fluence GT é a falta de uma transmissão automatizada de dupla embreagem, ou um câmbio automático mesmo, epicíclico, que eu acredito que teriam feito o carro fazer muito mais sucesso do que ele realmente fez, né? Então, assim, o único pecado dele é um câmbio manual de 6 velocidades, são 180 cavalos, 30,6 kgfm de torque, ou seja, não falta potência. Inclusive é mais torque do que o Jetta TSI, carro com o qual ele teoricamente brigaria, né, intensamente. Não sai da frente, né, amor? Isto da esquerda para quem quer andar, não para quem quer enfeitar. Então são 180 cavalos, são 30,6 kgfm de torque. A 100 km por hora ele está em torno de 2.300 rotações, ou seja, o motor vai super descansado. Um comportamento dinâmico excelente, eu acho que melhor ainda do que o comportamento dinâmico do Fluence normal. Controle de tração e estabilidade, né, aquela parte básica. Existem falhas no Fluence GT? Existem. Além do câmbio, faz falta um diferencial de deslizamento limitado, como existe no Jetta, que é aquele diferencial que evita o carro sair muito de frente, né, faz ele segurar mais. A direção dele não é tão direta quanto a do Jetta. Eu acho que isso é uma coisa que também não é tão legal para um carro que se propõe ser esportivo, né? Mas não é nada assim assustador, né? E também a questão o som desse carro é maravilhoso. Também a questão do eixo de torção na traseira, né? Que dá uma pioradinha no comportamento dinâmico do carro, que poderia ser muito superior. Esse carro, esse motor, para vocês terem uma noção, ele também podia ser utilizado no Megane RS, né? O Megane RS é aquele Megane de 250 cavalos, que faz 100 km em 6 segundos, né? Ou seja, uma coisa assim muito louca, né? É muito intenso, né? Então é um carro muito fugaz mesmo. E muito interessante em termos de desempenho na estrada, é muito divertido, dá vontade de ter um. E agora que ele desvalorizou, as primeiras unidades foram vendidas por cerca de R$79 mil em 2012. Em 2013 ele deu uma aumentada, chegou até R$89 mil.
E as unidades que encalharam em 2014 chegaram a ser vendidas por 70 mil reais, ou seja, de graça pela quantidade de itens que o carro oferecia, né? Carro bastante interessante, de uma dinâmica muito legal. Na estrada ele consegue fazer em torno de 12 a 13 km por litro de gasolina. E na cidade ele faz aí em torno de 8 a 9 km por litro de gasolina. Lembrando que esse motor não é flex, né? Então ele não bebe álcool, né? Só gasolina mesmo. É o TCE 180, eles não chamam de F4R, mas a base dele é basicamente a mesma, né? Mas carro muito legal. Uma pena não ser mais fabricado. Aliás, fabricado ele continua sendo na Argentina, tá? Ele só não é mais vendido no Brasil. E inclusive essa geração com o facelift do Fluence ficou muito bonito, com o body kit específico do GT, né? Que agora lá na Argentina é chamado de Fluence GT2, né? Não é mais Fluence GT. Mas ficou muito bonito o carro. Mas aí aqui é vendido esse body kit no Fluence GT Line, né? Carro interessantíssimo. Uma pena nós não termos, e uma pena a Renault não oferecer ele com um motor, com um câmbio automático para fazer o carro ser mais interessante. Enfim, mas com certeza teria um desejo, né? Principalmente carro para estrada, porque tem muito torque, muita força o tempo inteiro, então você consegue andar muito rapidamente com o carro, né? O que é muito interessante, você nunca fica naquelas situações de rolo, né? De você se sentir enrolado por falta de potência, né? Enfim, e também pude conhecer o Peugeot 508, outro usado que eu quase não vi no Rio de Janeiro. Eu vi quando o carro era lançamento na época. Eu achei um carro bastante interessante, mas na época custava caro, era 119 mil reais, chegou a ser vendido por 139 mil reais, né? Inclusive eles cobravam 2 mil reais a mais pela opção da cor branca, né? Branco nacre. Assim, só para falar, esse Fluence ele tinha a mesma cor do fogo no rabo, vermelho e fogo, né? Cor linda. Intensifica mais ainda a saudade do clima. Mas voltando a falar do 508, carro bastante interessante, um carro mais ou menos do porte do Accord, né? Um sedã médio grande para o padrão mundial, um sedã grande para o padrão de Brasil. Curiosamente, como ele usa uma plataforma muito mais nobre que a do 408 e do 308, ele é mais leve, ele pesa em torno de 120 kg a menos do que o 408. Então é uma diferença considerável de peso, que faz o carro ter uma dinâmica totalmente diversa. Eu que conheço bem o 408, né, posso falar isso para vocês. Espaço maravilhoso, os bancos são ótimos, tá? Do 508, eu achei muito interessante. Fora que ele tem um sistema de conforto para os passageiros que é incrível. Ele chega a ter até ar-condicionado digital de 4 zonas, ou seja, os ocupantes do banco traseiro têm ar-condicionado digital. Ou seja, é assim, muito bolado, os bancos muito bons, abraçam bem o corpo, né? Um carro muito interessante que não deu certo aqui no Brasil, né? E olha que ele chegou numa fase que a venda de carros ainda estava em alta, né? Eu acho uma pena ele não ter feito sucesso no Brasil, até porque a versão atual do 508, ela é muito bonita. Ela é mais bonita ainda do que ele já era, porque eu achava um carro bonito. Os faróis de Bichenone o desenho deles é muito legal, é muito bonito de se ver, né? Dinamicamente o carro é muito gostoso, é macio até. Eu gostei muito do 508. Eu tenho muita pena aquele carro não ter sido trazido aqui para o Brasil nessa atual versão e de não ter feito sucesso. Para vocês terem uma noção, eu falei que ele chegou a ser vendido até por um dinheirão, né? Em 2013, mais ou menos, né? Em 2014 para 2015 ainda tinha muitos deles encalhados, né? O que aconteceu? Foram vendidos até por 80 mil reais. Ou seja, um puta carro com um preço que estava muito bom na época, né? Porque o carro encalhou. E aí é que vocês têm a noção do quanto é a margem de lucro dessas montadoras, de quanto elas extorquem dinheiro da gente, né? É absurdo, né? Uma diferença de 40 mil reais só em lucro, né?
é complicado. Mas um baita carro, muito bonito, painel, tudo muito legal, né? Com certeza eu também teria, até porque ele desvaloriza relativamente bem, né? E o motor 1.6 THP, que anda mais do que no 408 e no 308, né? E C4 Lounge, né? Que também é outra derivação dele, né? Mas muito interessante como carro, né? Muito interessante. É realmente uma experiência difícil da gente ter, né? Aqui eu já percebi que as pessoas, que aqui vem muito carro que era do Rio, de São Paulo, né? As pessoas gostam muito de pegar carros que não são comuns na região, né? Apesar de eu nunca ter visto um Acora aqui, mas vocês percebem que o Acora é um carro tão fácil de você dirigir, tão bom de dirigir, que eu falei isso tudo com vocês e vocês viram a velocidade que esse carro chegou agora, né? Mas, voltando aqui para a parte que eu estava vos falando, então, assim, agora eu perdi o fio da meada. Mas vem muito carro diferente. Por acaso o 508, o Fluence GT. Pô, eu falei no vídeo do Up que eu nunca tinha visto um iMotion aqui. Então, na realidade eu vejo muito iMotion aqui, é curioso isso. E carros que eu nunca tinha visto no Rio de Janeiro, como por exemplo o Polo Sportline 2014, antes de pararem de fabricar o carro aqui no Brasil, né? Com teto solar, ou seja, a coisa mais maluca do mundo. No Rio de Janeiro você não via Polo com teto solar, nem Fox. Aqui você vê muito. Mas aqui eles gostam muito de teto solar. Eu acho isso, eu gosto também, tá? Particularmente. Eu vi Toro com teto solar. Eu tô olhando aqui até Toro com teto solar. Você vê aqui que no Rio de Janeiro não existe, né? Simplesmente não existe. Por exemplo, Audi A3 conversível, Audi A5, né? Isso são coisas que simplesmente não existem não existem no Rio de Janeiro. Apesar da violência, tá? Vamos considerar as belezas naturais do local, né? Do Rio, ser um local muito mais propício para se ter um carro conversível do que aqui, né? Que tem lugares lindos para você andar com um carro daqueles, mas é impossível de você andar por conta da violência. Mas aqui você vê. Hoje mesmo eu vi um Audi A3 azul polar conversível, e é lindo, né, o Audi A3 conversível, né? Uma pena não terem feito um coupé derivado daquele carro, né? Mas enfim, então aqui você vê muito carro que não é comum nos grandes centros. Isso é legal, né? Isso é uma parte legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. É isso então, valeu!